Eu falei bom dia aqui, mas eu não falei quem eu sou, né? Eu me chamo Lucas, sou pastor em treinamento aqui da casa. Eu vi aqui que tem vários visitantes, né? Tô falando aqui, vulgo Ed Murphy, né? Nosso pastor. Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 6, capítulo 6, versículo 7. João 6, 7. Irmãos, baterista sofre, tá? Porque a gente sai dali e já vem aqui ministrar, suado, com a boca seca. A Bíblia diz assim, ó. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 7. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Versículo 8. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se assentaram. Havia muita gente naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os partiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Fala assim: e todos comeram à vontade. Você que é mãe, mulher, né? Homens também, porque eu também gosto de cozinhar. Quem que já deixou o almoço pronto aqui? Só chegar em casa, almoçar, hoje é Santa Ceia. Talvez pensou, vou lá pro culto, talvez vai atrasar um pouquinho, vou deixar aqui o almoço já engatilhado, porque meu filho vai chegar com fome. E pensando nisso, em comer, em fome, né? Eu lembro que eu tive um problema recente não, né? Quando eu casei, na minha casa, que era uma falta de água em uma das partes da casa. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas no nosso banheiro de cima, quando a gente ia tomar banho, se abrisse a torneira ou desse a descarga, o chuveiro desarmava. Estava faltando pressão de água. Só que a gente não estava entendendo, porque o registro de dentro do banheiro estava aberto, a água da cozinha, da cozinha ali, né, do banheiro, do outro banheiro, estava funcionando normal, mas o do superior estava com esse tipo de problema. A gente falou: o que está acontecendo? Se as outras partes da casa estão com água normal, por que lá em cima não está? E a gente percebeu que tinha um registro, o que estava saindo realmente da caixa d'água, ele não estava dando a vazão, ele estava um pouquinho fechado, só um pouquinho. E isso estava impedindo, como o banheiro era ligado direto na caixa d'água, a gente estava com esse problema. A caixa d'água era de 1.000 litros, mas estava tendo problema em uma parte da casa. E eu queria falar para você, na última vez que eu ministrei aqui, eu usei esse texto, só que foi de Lucas 9, eu falei também sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e eu foquei muito aqui em organização, o que Deus tinha ministrado no meu coração, que era sobre organização, que uma vida financeira precisa de organização. Para você ter prosperidade, para você avançar na sua vida financeira, você precisa de organização. Se você ler o texto que nós lemos aqui, você vai ver que nos outros evangelhos, esse aqui não detalha tanto, mas Jesus pede para que eles venham se sentar em grupos de 50 e 100. Imagina uma multidão que estava acompanhando Jesus, estavam com fome, já estava anoitecendo, e Jesus pede: mais de 5.000 homens, vocês precisam sentar em grupos de 100 e de 50. Imagina quanto tempo que demoraria para eles se separarem, para eles se ajuntarem. Jesus não fez a multiplicação dos pães e dos peixes até que eles se organizassem. E eu iria continuar ministrando sobre isso, mas na terça-feira, que o nosso pastor Abraão nos chamou ali no anexo para orar, com a equipe do culto, ele falou algo que me marcou, e que naquele momento Deus começou a trazer exatamente esse texto, mas uma nova revelação. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Quantos creem, diga amém. Amém. Ela se renova a cada manhã, e Deus começou a ministrar essa questão desse registro na minha casa, e sobre a retenção, sobre reter aquilo que nós temos. Jesus fez um milagre. Jesus pediu que eles se organizassem em grupos, teve organização para fluir, mas antes, um menino fez uma entrega. Ele não reteve aquilo que estava em suas mãos.
Como está a sua vida? Como está a sua vida financeira? Será que você tem retido? Eu pensei na minha casa e aqueles 1000 litros de água naquele cômodo que estava lá, ele estava apenas pingando. Era muita coisa que tinha para alimentar toda aquela casa com a água, mas pingava, porque o registro estava fechado, estava sendo retido. Como está a sua vida financeira? Será que está assim, pingando? Eu quero falar para você que isso aqui é o que Deus tem para você, mas às vezes você está retendo aquilo que está em suas mãos. Será que Deus, a palavra de Deus diz que Deus dá o pão para comer e a semente para semear? Será que você está comendo o pão e está comendo a semente? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, vê se ela tem cara de fominha. Vê se ela está comendo o pão, mas vê se ela está comendo a semente também. Fala com ele, fala semente, você entrega. Fala a semente, você entrega. Irmão, e como Deus... O Sebastião tá rindo aqui, gente, eu não sei porquê. Irmão, mas Deus ministrou isso muito forte no meu coração. Às vezes Deus tem tanta coisa para as nossas vidas, algo que às vezes vai mudar a nossa casa, que vai mudar a nossa família, que vai partir da gente, vai partir de você, mas você não entrega. A sua vida está retida, a sua vida financeira, a sua vida está travada. E tem, será que essa quantidade de água aqui de 3 litros, será que mata a minha sede? Será que mata a sua sede? Com certeza, mas olha o que está saindo aqui. Será que quanto tempo que vai demorar? Quanto tempo vai demorar para saciar a minha sede? E às vezes você tem retido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Pesquisando, lá em Israel, tem o Rio Jordão. É um rio rico em sais minerais, em peixes. Eu não conheço, mas já vi pela internet, é um lugar lindo. E esse rio, ele deságua em outro rio. Quem sabe qual é esse rio? Pessoal aí da escola de pastores, será que você sabe? Para qual o Rio Jordão deságua em qual rio? No Mar Morto. Alguém falou aí. E por que tem esse nome de Mar Morto? Porque ele retém, porque ele não vai para nenhum lugar, ele fica travado, ele fica retido em um lugar. Em 1 litro de água nosso aqui, se a gente pegar na torneira, ali no bebedouro, na torneira, em qualquer lugar, tem aproximadamente 30 gramas de água, 35 gramas de sal, ali errado, 35 gramas de sal. Se você pegar 1 litro de água do Mar Morto, meu filho está querendo pregar aqui comigo, gente. Se você pegar 1 litro de água do Mar Morto, ele tem 300 gramas de sal. Por isso, todos os peixes que saem do Rio Jordão, que vão para o Mar Morto, ao chegar lá, automaticamente eles morrem, por causa da quantidade de sal, por causa da quantidade de retenção de sal que tem ali. Ele não vai para outro lugar. E Deus começou a ministrar, e ministrou isso muito forte no meu coração. O que você tem nas suas mãos, não retenha, entregue a Deus. Entregue tudo aquilo que você tem. Eu lembro que quando eu trabalhava no quartel, eu até vi aqui o nosso visitante, Isaac não é Veiga. Lembro dele como Veiga porque é o nome de guerra dele do quartel. Tem um amigo nosso, o Jonathan, ele vai saber quem é. Ele é da nossa Casa da Bênção, lá de Grama. E ele estava na igreja de pouco, tinha batizado. Ele falou comigo assim, eu não sei se você é dizimista, se é ofertante. Ele falou, eu estou tentando, mas eu não consigo. Ele falou, igual esse mês, eu me propus a dizimar e ofertar, mas está apertado, eu estou com pouco dinheiro. Eu lembro que eu estava com a mochila nas costas para ir embora e falei com ele assim, Jonathan, pode ofertar, pode dizimar. Se Deus não fizer na sua vida, se Ele não multiplicar, se Ele não te prosperar através da sua atitude de fé, eu pago as suas contas, eu pago tudo aquilo. Eu tinha dinheiro, irmãos? Não tinha, mas eu tinha fé, eu tenho fé, e eu sei daquilo que o meu Deus pode fazer, para quem entrega, para quem não retém aquilo que está em suas mãos. E passado algumas semanas ou meses, não lembro, ele falou, olha, eu consegui pagar todas as contas, eu dizimei, eu ofertei e ainda tem dinheiro sobrando. O reino de Deus não tem como explicar. O Abraão também falou uma coisa ali, eu estava falando lá do anexo, ele falou algo assim para a equipe. Esse ambiente aqui que nós estamos, ele não precisa de mim para ser sobrenatural, mas talvez ele pode deixar de ser sobrenatural por minha causa.
Se eu ficar retendo, se eu não me consagrar, se nós não orarmos, ele pode deixar de ser sobrenatural. E talvez o que você precisa para viver o sobrenatural de Deus neste ano é não reter, é entregar nas mãos de Deus. Entregue, não retenha a semente, não retenha aquilo que Deus tem colocado. E eu faço um desafio para qualquer um de vocês aqui, assim como eu tive fé, eu tenho fé. Eu desafio a cada um de vocês aqui que não são dizimistas, que não são ofertantes, que estão com contas para pagar. Dizime e oferta com o coração e com a fé que Deus vai te dar. Eu quero ver se Ele não vai te abençoar, se Ele não vai honrar. E eu faço um desafio novamente. No final do culto pode me procurar e eu vou pagar suas contas novamente. Se Deus não fizer na sua vida, eu sei daquilo que eu estou falando aqui. Se eu não tiver fé, eu posso rasgar a minha Bíblia, eu posso jogar a minha Bíblia fora. Eu tenho fé no meu coração e sei que Deus vai fazer. Deus não mentiu e Ele não mente. Então não retenha aquilo que você tem em suas mãos. Entregue a semente. Naquele contexto, naquela história, o menino então, antes de ser organizado, antes de ter uma vida organizada, de poupar, de investir, é tudo que o nosso pastor ensina aqui, ele também entregou. Você precisa entregar. E a partir do momento que você entrega para Jesus, Ele vai falar com você. Olha, você precisa organizar a sua vida aqui, você precisa organizar a sua vida ali. E aí o ambiente do sobrenatural começa a acontecer. E aí só depois de uma entrega, só depois de organização, Jesus ora ali ao Pai, dá graça ao pão e o peixe, consagra, e então acontece um milagre, acontece o ambiente sobrenatural. Não retenha, não retenha, tem colocado nas suas mãos. Preciso aqui. Assim como às vezes a sua vida realmente está pingando, a partir do momento que você começa a destravar, o milagre começa a acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Deus começa a fluir a sua vida. Todas as áreas da sua vida, você que tem um ministério, você que é profeta, você que tem um dom e está escondendo, está retendo, talvez você pode morrer, talvez vai ser um mar morto. Não retenha aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Creia, porque Deus irá fazer. Nós temos a entrega, nós temos o ambiente, a organização, e tem a terceira coisa, que é o ambiente que Deus faz milagres. Deus ministrou algo isso também no meu coração, mas vai ficar na próxima vez que eu ministrar no seu pé. Com essa fé no seu coração, entregue, não retenha. Você que precisa de envelope, você que precisa aí de um envelope de dízimo, de oferta, levante suas mãos. Maquininha de cartão também, você que precisa. Estão passando aí ao lado. Você que fez Pix, indica aí no envelope. Você que é visitante e Deus falou através dessa mensagem no seu coração, você fala, eu quero ofertar, eu quero dizimar. É só você levantar suas mãos, pegar o envelope e você vai seguir o pessoal. Aleluia. Bom dia, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Quantos podem dizer que estão felizes e abençoados? Amém. Você já abençoou esse irmão ao seu lado hoje? Você já deu pelo menos um sorriso para ele? Você já viu como é que está o penteado dele hoje? Você já viu como é que esse irmão pintou o cabelo hoje? Eu já observei isso em alguns e fiquei surpreendido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o pastor diz à igreja. Irmãos, nós estamos no primeiro domingo do mês de fevereiro, segundo mês do ano. E repita comigo, passaram-se 34 dias do ano sobrenatural. Faltam ainda 332 dias. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você realmente está vivendo o sobrenatural? O sobrenatural foram só palavras lançadas ao vento no final do ano de 2023? Sobrenatural não acontece se não houver mudança de hábitos. Nós somos fáceis em mudar nossas crenças,
mas temos grandes desafios em mudar nossos hábitos. Se o hábito não mudar, o ano não é novo e muito menos sobrenatural. Talvez o seu janeiro está muito semelhante ao janeiro de 12 meses atrás. E se você quer viver o sobrenatural, repita comigo: eu preciso mudar os meus hábitos. Para mudar o hábito, você vai precisar basicamente de, vamos dar o nome de 3 coisas. Ou uma decepção enorme com seu estilo de vida, que gera um rompimento de procedimento. E há pessoas que, incrivelmente, apesar da vida estar absurdamente negativa, absurdamente ruim, absurdamente problemática, dramática, ele não consegue romper com o estilo de vida e com o ciclo de vida. Há pessoas que podem romper de uma outra maneira, através da disciplina, através da decisão, através da atitude, através da firmeza. Eu sou admirador de pessoas que tomam decisões e vão à frente, doa a quem doer, custe o que custar. São pessoas disciplinadas. São cada vez mais raras na sociedade. E há uma terceira maneira, que é a maneira de você mudar, romper com hábitos através da motivação. Você se espelha em alguém, motiva com alguém, com alguma mensagem, com algum filme, com algum exemplo, e aí você rompe com velhos hábitos. Eu queria que você levantasse a sua mão, fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor, libere sobre mim o poder de rompimento. 34 dias passaram-se e talvez os meus hábitos continuam os mesmos. Eu estou repetindo as mesmas ações, o mesmo comportamento. Senhor, liberte-me de mim mesmo, que em nome de Jesus, ou pela decepção, ou pela disciplina, ou pela motivação, que eu mude os meus hábitos em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: eu te desafio a mudar os seus hábitos para viver um ano sobrenatural. Amém? Vamos à ministração da palavra de Deus. Abra sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de número 1 e 2. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 1 e 2. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Repita comigo o final do verso 1. Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Eu te faço uma pergunta aqui nesta manhã. Você é uma pessoa impressionável? Coisas, construções, pessoas, eventos, realizações te impressionam, mexem com você, te assustam, te espantam, tiram de você uma exclamação, um ah. Eu lembro uma vez que eu levei minha mãe para conhecer as cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu. Quem nunca foi, coloca isso como uma agenda de vida para você. Minha mãe nunca havia ido, e eu levei para conhecê-la. E você desce em um elevador bem ao lado das cataratas, um elevador muito grande, muitas pessoas, e você sai numa plataforma de ferro. E quando você sai do elevador e você vira à sua esquerda, está lá aquela imensidão de água jorrando. Se você pegar um tempo de cheia, então o fluxo da água é enorme, é absurdo. Você é molhado à distância. E minha mãe nunca tinha visto aquilo.
Quando ela virou e se deparou com aquela cena, se deparou com aquele volume, aquela quantidade de água, aquele barulho ensurdecedor, e o arco-íris que sai lá do meio da última queda e sobe até em cima onde começam as cataratas, a minha mãe ficou impressionada. Minha mãe ficou tão tocada, irmãos, que ela até começou a orar em novas línguas, na maior altura. Começou a chorar. Eu olhei para ela: mãe, eu sei que é extraordinário, mas não sabia que seria tanto assim para a senhora. A minha mãe ficou impressionada. Eu queria te fazer uma pergunta: você fica impressionado? Se você está vivo, se você é gente, se você tem emoção e você tem sentimento, algumas coisas, algumas situações, algumas pessoas podem ter o poder de te impressionar, de mexer com você, de arrancar uma exclamação. Há pessoas que não são assim, mas são pessoas doentes da alma, são pessoas que têm problema emocional. Não importa o que seja, você mostra, você leva a pessoa àquela experiência, ela olha com aquela cara de paisagem: tudo bem, normal. Irmão, como que você se depara perto de coisas impressionáveis e não fica impressionado? Ou você não tem alma, ou você vive em outro mundo. Diga para o seu irmão: ou você não tem alma, ou você vive em outro mundo. Nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos um momento em que um discípulo estava impressionado. E com o que ele estava impressionado? Com a construção do templo em Jerusalém. O primeiro templo em Jerusalém foi construído lá pelo rei Salomão, perto de 1000 a.C., e demorou 20 anos para ser construído. Depois Jerusalém é saqueada por Nabucodonosor da Babilônia em 600 a.C., e depois então o templo fica abandonado até ser reconstruído. E Herodes então, em 20 a.C., ele amplia o templo, que estava com a construção bem deteriorada, para ganhar a opinião pública judaica, porque ele era romano, governando na Judéia com um governo romano. E os judeus então não viam Herodes com bons olhos, e o político, como sempre, quer a opinião pública a seu favor. Então ele pegou aquele templo que tinha sido reconstruído e ampliou aquele templo. Demorou 10 anos para fazer a ampliação, de maneira que o templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma construção enorme, faraônica. E aquele discípulo, repita comigo, estava impressionado. E ele então, impressionado, tenta ver qual é a opinião de Jesus. Se Jesus também estava impressionado com aquele templo, impressionado com aquela construção. E então ele diz a Jesus: mestre, veja que pedras, edifício impressionante. E qual foi a resposta de Jesus no versículo 2? Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Muitos não perceberam, mas Jesus estava fazendo a profecia. 70 depois de Cristo, o general romano Tito entra em Jerusalém e destrói todo o templo. Destrói, acaba, derruba todas as grandes pedras, destrói todas as edificações, de maneira que destruído está até hoje. E a única parte que existe é um muro, que você já deve ter ouvido falar lá em Jerusalém, do muro das Lamentações. Tudo aquilo foi destruído, e Jesus profetizou 40 anos antes que aquilo aconteceria. Aquela construção não impressionou Jesus. Pastor, não impressionou porque Jesus não é impressionável? Não. Não impressionou porque Jesus é de outro mundo. E quando uma pessoa é de outro mundo, as coisas deste mundo não têm poder de fazer o quê? Impressionar aquela pessoa, assustar aquela pessoa, mexer com aquela pessoa, arrancar daquela pessoa uma exclamação.
Aquele discípulo deve ter se frustrado, porque o templo em Jerusalém era o centro da fé judaica, era o centro da fé hebraica, era o centro da fé do povo de Deus. Ali concentrava-se os sacrifícios, ali concentrava-se a adoração, ali concentrava-se o estudo da Torá, ali concentrava-se as atividades sociais, a apresentação das crianças, tudo era concentrado ali. E aquele discípulo estava impressionado com aquela obra enorme, faraônica, grandíssima, mas aquilo não impressionava Jesus. Aprenda uma coisa: nossas obras não impressionam Jesus, nossas conquistas não impressionam Jesus, nossas coisas não impressionam Jesus, nossas realizações não impressionam Jesus. Jesus, olha que casa eu construí, isso não mexe com ele. Jesus, eu passei no vestibular, isso não impressiona Jesus. Jesus, olha o carro que eu comprei, isso não impressiona Jesus. Jesus, olha o meu desempenho dos meus estudos, isso não impressiona Jesus. Pastor, o que é que impressiona Jesus? Nunca se esqueça que não apenas Jesus não é deste mundo, mas ele também diz que o reino dele não era deste mundo. E nós estamos debaixo de um desafio enorme. E por que estamos debaixo de um desafio enorme? Porque nós somos deste mundo. Nós nascemos e vivemos e morreremos neste mundo. Mas quando eu tenho uma experiência com Deus, quando eu nasço de novo, quando eu passo a ser nova criatura, eu vou começar a viver um dualismo na minha vida. Apesar de ser deste mundo, viver neste mundo, eu agora também sou de outro mundo, e eu também agora vivo em outro mundo. Por isso, nós vamos viver um dualismo, onde as coisas do mundo nos impressionam, mas também as coisas do reino de Deus começam a nos impressionar. E quanto mais tempo de fé nós temos, quanto mais experiência de fé nós temos, quanto mais com Deus nós andamos, sabe qual é a tendência normal? As coisas deste mundo começam a mexer menos com você, e as coisas do reino de Deus começam a mexer mais com você. Quanto mais espiritual você vai se tornando, quanto mais de Deus você vai se tornando, as coisas deste mundo vão começando a perder importância, valor, vão deixando de mexer com você, vão deixando de mexer com a sua vida, e as coisas do reino de Deus começam a te impressionar, a mexer com você, a assustar com você. Por isso você tem que ter um termômetro na sua vida. E qual termômetro? Se você ainda está sendo muito impressionado pelas coisas deste mundo, diga ao seu irmão, não é um bom sinal. E eu vou te dar um exemplo para você concordar comigo. Nós estamos perto de viver aí a comemoração do carnaval no nosso país. Eu te pergunto, isso te impressiona? Isso mexe com você? Você diz, uau, que incrível, que extraordinário, nunca vi nada igual, não vejo a hora de entrar no bloco, não vejo a hora de ir para a avenida, não vejo a hora de vestir a minha fantasia. Se você está impressionado com o carnaval, olhe para o seu irmão carnavalesco e diga para ele, é um péssimo sinal. Mas se você olhar para o carnaval e você diz, que coisa sem motivo, que coisa despropositada, que coisa vazia, que desperdício, que bobeira. Eu quero dizer para você que isso é um bom sinal, porque as coisas deste mundo não estão mexendo mais com você. Mas também não adianta as coisas deste mundo não mexerem com você, mas também as coisas do reino de Deus não mexerem com você. Você está morto.
tanto espiritualmente como emocionalmente. Ah, pastor, olha, carnaval já passou, não quero mais saber. Eu fico alegre com isso, amém. Mas a última festa que tivemos foi o Natal. Natal mexeu com você? Você montou uma árvore? Você colocou bolinhas? Acendeu pisca-piscas? Deu presentes para todos que você ama? Isso também é uma coisa deste mundo. Isso aí ainda está fazendo o quê? Mexendo com você. Diga para o seu irmão, isso é negativo. Ah, mas pastor, aí não, né, pastor? Mas o Natal, pastor, fala de Jesus. Para você falar de Jesus numa festa, você precisa mentir? Quem é o pai da mentira? E para você contar do nascimento dele, você tem que se tornar filho de Satanás? Para você falar para o mundo que Jesus nasceu? Porque Jesus nasceu em dezembro? Não. Jesus nasceu dia 25? Não. E outra coisa, onde na Bíblia manda comemorar o aniversário de Jesus? Aliás, qual parabéns você já leu na Bíblia? Qual festa de aniversário você já leu na Bíblia? Isso são coisas deste mundo. Que à medida que nós vamos caminhando com Deus, vivendo com Deus, isso tem que perder poder de nos assustar, de nos impressionar, de mexer conosco. Mas pastor, eu ainda não estou nesse nível. Eu sei, porque você ainda vive neste mundo. Isso é um desafio muito grande. Natal não mexe comigo, Carnaval não mexe comigo, mas há outras coisas que mexem comigo. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui à França, em Paris, eu fui visitar o mausoléu de Napoleão Bonaparte. E eu fiquei impressionado. Aquilo mexeu comigo. Eu disse, uau! Que coisa impressionante. Primeiro que é grande, é enorme, é uma construção assim faraônica. E segundo que Napoleão, ele que planejou esse mausoléu para ele mesmo, ele fez o mausoléu de uma certa forma que não importa o lugar onde você está lá no mausoléu, quando você olha para o caixão dele, você tem que abaixar a cabeça. Como é que eu fiquei ao perceber isso? Uau! Que coisa impressionante! E o caixão dele, o esquife dele, tem 10 partes. É um caixão dentro de outro caixão, de outro caixão, de outro caixão, que tem 10 caixões. E o último é feito de uma pedra, que eu não me lembro mais o nome. Impressionante. Eu andava naquele lugar e como é que eu dizia? Oh, meu Deus! Que coisa impressionante! Uma coisa que é deste mundo, que é de morto, que é aquilo lá, olha lá, que é lá o caixão dele, que é de um mausoléu, e você fica impressionado. Se eu levasse Jesus lá no túmulo de Napoleão e eu dissesse, Jesus, é o Napoleão, que coisa impressionante, aquilo mexeria com Jesus? Não. Pastor, então o que mexe com Jesus? Ah, pastor, eu acho que eu já sei. Santa Ceia mexe com Jesus? Não mexe. Ah, pastor, já sei. Oração mexe com Jesus? Não mexe. Ah, pastor, Jesus é imexível? Não. Eu quero te ensinar o que mexe com Jesus, tanto positivamente como também negativamente. Se você está intencionado em mexer com Jesus, em deixar Jesus assustado, em impressionar Jesus, em deixar Jesus sem palavras, você vai aprender hoje. Abra sua Bíblia, o que mexe com Jesus positivamente. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 9. Jesus ficou muito admirado. Como Jesus ficou? Admirado. Mexeu com Jesus? Assustou Jesus? Impressionou Jesus? Espantou Jesus? Repita comigo, sim! E o que é que deixou Jesus admirado?
Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. O que é que mexeu com Jesus? Fé. O que deixou Jesus admirado? Fé. O que deixou Jesus impressionado? Fé. O que arrancou uma exclamação de Jesus? Fé. Nossa, pastor, pensei que seria muito mais difícil. Não, não é. Jesus é simples, mas o que mexe com ele não são coisas deste mundo. Se você for uma pessoa de fé na sua família, provavelmente vão rir de você. Se você for uma pessoa de fé no seu trabalho, provavelmente vão rir de você. Se você for uma pessoa de fé onde você estuda, provavelmente vão rir de você. E em determinadas igrejas, se você também for uma pessoa de fé, sabe o que eles vão fazer? Vão rir de você também. Porque fé não é uma coisa neste mundo valorizada. Nesse mundo, geralmente uma pessoa de fé é perseguida e mal compreendida. Não é celebrada, não é aceita, não é festejada. E Jesus agora ficou admirado. Aquilo mexeu com Jesus. E sabe qual é o contexto? Venha comigo para o começo aí do capítulo de número 7 do Evangelho de Lucas. O título na minha Bíblia diz: Jesus cura o empregado de um oficial romano. Qual é o título? Jesus cura o empregado de um oficial romano. Então diz a Bíblia no verso 1 que quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Qual é a cidade? Cafarnaum. Havia ali onde? Em Cafarnaum, que era uma cidade na Galileia, às margens do mar da Galileia. Havia ali um oficial romano. Judeu? Romano. Judaico? Romano. Hebreu? Romano. Não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Não compartilhava a fé dos patriarcas. Não andava na lei mosaica. Não era patrício de Jesus. Era um estrangeiro na terra de Israel. Guarde isso. Esse oficial romano tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Verso 3. Quando o oficial romano, ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado. Olha o que admirou. Olha o que impressionou Jesus. O oficial romano estava dizendo: Jesus, basta o Senhor dar uma ordem, onde o Senhor estiver, e aqui na minha casa o meu empregado será... Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Diga para o seu irmão: foi isso que mexeu com Jesus. Quando você vê fé, isso mexe com você? Quando você ouve palavras de fé, isso mexe com você? Quando você vê exemplos de fé, isso mexe com você? Ou você não admira isso? Você não diz: nossa, que impressionante! Eu vivo um conflito muito grande dentro da igreja, por causa dos níveis tão diferentes de pessoas na fé que nós temos dentro da igreja.
onde às vezes eu vejo alguém admirar uma música. Igreja não é lugar para você admirar a música. Você quer admirar a música? Vá a um show. Você quer admirar uma música? Assiste um vídeo de musical. O que admira a vida da igreja não é música. O que tinha que admirar a vida da igreja, impressionar a vida da igreja, deveria ser o quê? Fé. Talvez você não veio aqui para ouvir sobre fé, você veio aqui para ouvir uma pregação. Nossa, que palavra do pastor! Nossa, que pregação do pastor! Igreja não é lugar para você admirar o que está sendo pregado. Igreja é lugar para você admirar a fé que é liberada, a fé que é explicada, a fé que é demonstrada, a fé que é falada. Estamos admirando o que Deus não admira. Estamos ficando impressionados com o que não impressiona Deus. Está mexendo conosco aquilo que não mexe o Senhor. Eu me alegrei muito hoje, fiquei admirado, fiquei espantado, mexeu comigo com uma expressão que o Lucas falou aqui: consagre dízimo e oferta, e se te faltar dinheiro, me procure que eu pago suas contas. Sabe qual é o nome disso? Fé. E talvez você ouviu isso e pensou o quê? Metido. É rico por acaso? Eu sei que é de Manfred, é rico, ele parece parente dele. Será que ele tem dinheiro assim? Talvez você ouviu isso como se fosse natural. Talvez você ouviu isso como se fosse normal. Do jeito que estava, continuou. Isso não mexeu com você. Isso é um mau sinal. Se fé não mexe com você, você então está mais impressionável pelas coisas de Deus, aliás, do mundo, do que pelas coisas de Deus. Quando ele falou aquilo, eu olhei para a Vânia que estava ao meu lado e disse: caramba, gostei disso. Meu Deus, olha que palavra, que coisa de fé, que atitude de fé. Era para a igreja ter aplaudido, era para a igreja ter celebrado, era para a igreja ter louvado, mas teve gente que ficou: hã? Como é que é? Não, nós temos o desafio de ser tocados pelo que toca Jesus, de sermos impressionados pelo que impressiona Jesus, de mexer com a gente o que mexe com Jesus. É lógico que somos humanos. Outras coisas ainda mexerão conosco, outras coisas ainda nos impressionarão, mas quanto mais eu vou caminhando com Deus, quanto mais experiência eu vou tendo com Ele, menos as coisas deste mundo vão ter efeito sobre mim. Quando eu comecei minha fé, havia uma música que eu tinha dificuldade de cantar, na minha sinceridade. A música do David Keeler que dizia assim: as coisas deste mundo não me satisfazem. Só em Ti, Senhor, encontro satisfação. Eu só quero mais de Ti, Senhor. Eu tenho um problema com falsidade. Isso é a questão minha de temperamento mesmo. Eu tenho nojo de hipocrisia. Eu não cantava essa música, porque eu sabia que eu estava cantando uma mentira. As coisas do mundo me satisfaziam. Eu sentava para assistir um Flamengo e eu vibrava. Coisa deste mundo. E a Bíblia não está dizendo que é pecado. A Bíblia só está dizendo por que isso faz o que comigo? Me satisfaz, mexe comigo, me impressiona. Eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o Flamengo é um problema? Não, o problema é o Botafogo, é um problema. Flamengo não é problema não. Vasco é um problema. Flamengo não é problema não. Fluminense é um problema. Flamengo não é problema não. Flamengo é uma solução para a vida da pessoa. Meu Deus, olha aí, ó, a exclamação saindo ali, tá vendo? Mas à medida que eu vou aumentando o nível da minha comunhão com Deus, cada vez menos o Flamengo vai mexendo comigo. Não que ele deixou de ser importante, que o futebol ficou negativo. Eu sei que quando Jesus saiu de lá nunca mais foi o mesmo. Mas é Deus quem me faz começar a perder gosto, perder prazer, perder vontade com coisas assim. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos, eu mato um culto pelo Flamengo.
Você está com um problema. Depois de 10 anos, um time ainda tem esse poder na sua vida? Depois de 5 anos com Deus, depois de 3 anos de jornada com Deus, um time ainda mexe com você? Eu já fui um homem da noite. Eu já fui um homem da balada, da prostituição, da mulherada. Eu já fui um homem de promiscuidade sexual. Eu amava sair à noite e ter lá os meus encontros com as mulheres, com as moças. Vocês conhecem meu testemunho. Eu tinha 7 namoradas, uma para cada dia da semana. Eu saía todo dia, toda noite. Tinha conta em bar, tinha bebida preferida em bar, tinha mesa reservada em bar, a mais escondida. Aquilo mexia comigo, eu achava aquilo o máximo, eu achava que eu era o cara. Meus amigos falavam: Abraão, como é que você consegue? Eu falei assim: eu consigo, cara. Vocês ficam aí andando só com... E olha bem, homens, eu falo isso desde antes de Jesus, viu? Negócio de homem que só anda com homem. Eu nunca andei com homem na vida. Nunca tive dom para ser viado, irmão. Nunca tive tendência para ser gay. Nem quando não tinha Jesus. Eu tinha 7 amigos, era eu e mais 7 amigos. Mas quando a gente ia sair, você acha que eu saía junto com eles? Irmão, você quer queimar seu filme? Chegue numa festa com mais 7 homens. A mulher não olha para você não. Você é um bobão. Você tem que chegar numa festa sozinho, bem arrumado, bem vestido. Aí a mulher vai olhar para você: por que esse homem está aqui sozinho? Agora não, chega você lá com aquele monte de homem, tudo junto, mascando chiclete, senta na mesma mesa, fica lá batendo papo, conversa só com o homem, olha só com o homem. Ele vai ao banheiro: vamos? Você vai ao banheiro com o homem? Eu não era crente não, irmão. Não era crente não, eu já entendi que isso aí era roubada. Fala com meus amigos: olha, eu vou sozinho. Não, Abraão, não, que eu vou em festa com você, rapaz? Você tá maluco? Vou sozinho. Chegava sozinho e saía acompanhado, com mulher. Sentava na mesa sozinho. Olhava para ele só de longe, só cumprimentava eles: irmão, raspa fora. Você tá sujando aqui, ó. Sai fora. Essa mesa aqui é estratégica. Essa cadeira vazia aí é estratégica. Eu não tinha Deus não. Aquilo mexia comigo. Eu ficava impressionado. Falava lá, chegava, passava perto dos amigos, falava assim: tá vendo que a moça ali? Eu pego hoje. Aí já pega nada. Vamos apostar? Não, eu aposto, então vamos apostar. Fica aí sentado e vê se eu não vou pegar. Voltava para a mesa, sentava sozinho. E aí tinha o meu jeito, né? Esperava chegar a música lenta. Os meus amigos de Mané, aquelas músicas agitadoras, eles iam lá e dançava, pulava. Eu ficava lá sentado só olhando. Qual moça ia querer dançar depois com um homem suado, fedido? Eu falei assim: vocês são Mané, rapaz? Seu negócio é dançar? É ser dançarino? Que é isso, rapaz? Quem dança, dança. Eu ficava lá parado, sem dançar, mas quando ia a música lenta, a música romântica, aí eu chegava lá com aquele olhar 43. Mas pastor, por que o senhor olhou para lá, pastor? Um dia eu olhei para o acerola. Lá no grupo de louvor da igreja ele disse: irmãos, eu entendi por que a pastora apaixonou com o pastor. Ele olha pra gente de um jeito. Ele olhou pra mim hoje. Ainda bem que eu sou casado. Por isso que eu olhei ali. E aí, meu irmão, eu ia lá e dançava e acontecia. No outro dia eu falava com meus amigos: eu falei, você pegou quem? Não, não deu, né? Claro que não deu. Todo suado, só com homens, vocês são malucos? Isso mexia comigo, isso me impressionava, isso era a minha vida. Eu matava a aula por causa disso. Matava tanta aula que teve uma época que eu fazia científico, não, curso técnico no antigo científico, lá no Colégio Pio XII, curso técnico de eletrônica. Fui reprovado em todas as disciplinas por faltas e pontos. O secretário de lá, que era amigo do meu pai, o secretário chamava-se Gerson. Eu fui pegar minhas notas lá. Ele falou: poxa, Abraão, você é filho de pastor, você reprovou até ensino religioso, cara. Eu voltava a falar: o que você tem com isso? E fui reprovado em tudo.
Olha que absurdo, aquilo mexia comigo, me impressionava, aquilo era a minha vida, aquilo me arrepiava, aquilo me dava sensação, aquilo me dava prazer. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus. Um dia o Espírito de Deus iluminou minha vida. Um dia o amor de Deus me alcançou. Um dia o poder de Deus me visitou. E todo esse estilo de vida perdeu para mim prazer. Perdeu significado. Aquilo não me impressionava mais. Aquilo não mexia mais comigo. Na verdade, a primeira coisa que eu senti foi vergonha. Vergonha de ter 7 namoradas. Vergonha de enganar cada uma delas. Vergonha de ser fingido. Vergonha de ser mau caráter. Vergonha de ser pilantra. Vergonha de ser promíscuo. Vergonha de ser prostituto. Vergonha de ser galinha. Vergonha de ser sem vergonha. Eu falei assim, mas que vida é essa? O que é isso? Meus amigos, que obviamente não tiveram a experiência que eu tive, falaram, Abraão, vamos sair. Eu falei assim, vou não. Abraão, eu não me esqueço, vamos no baile do vermelho e branco. Lá no Baeta, Tupinambá, já foi até demolido lá o negócio. Tinha um baile que a gente ia lá. E eles falaram, vamos lá, Abraão. Não vou mais não, gente, vou mexer com isso mais não. A vez é que você virou crente. Não, tive uma experiência com Deus. Aquilo não mexia mais comigo, aquilo perdeu o prazer, aquilo não era mais a minha praia. Eu estava agora em outro nível. Quem me levou para outro nível não foi a religião. Quem me levou para outro nível não foi a igreja. Quem me levou para outro nível foi a fé no Deus verdadeiro. E a minha vida então, desde então mudou. Nunca mais fui para aquela experiência. Depois disso, a única namorada que tive foi que tornou-se minha esposa. Nunca mais fui aquele homem namorador, aquele homem safado, aquele homem sem vergonha, aquele homem promíscuo. Essas coisas perderam valor para mim. Na minha época aqui na cidade, os lugares que nós íamos era Front, Dreams, Rafas. Eu falei assim, Abraão, vamos lá. Falei, não, Abraão, vamos lá. Não. Eles arrumavam mulheres para mim, esses meus amigos. Abraão, arrumamos uma para você. Abraão, essa aí você vai gostar. Levava lá na porta da minha casa. Eu falei assim, não, gente, não vou não. Ah, Abraão, cara, você não é mais homem não, cara. Olha aí, Abraão, já é sua. Eu disse, não quero saber disso mais não. Eu não vou mais seguir essa vida não. O que aconteceu comigo? As coisas deste mundo que me impressionavam, não me impressionavam mais. Não é que elas deixaram de ser tentadoras. Não é que elas deixaram de ser extraordinárias. É porque algo que me conectava àquele estilo de vida morreu. Algo que me ligava àquele estilo de vida foi desligado em mim. Aquilo perdeu sentido para mim. Por isso, quanto mais você vai tendo sua experiência com Deus, vai caminhando com Deus, este mundo tem que começar a deixar de ter razão para você, de ser importante para você, de mexer com você. Não por causa da igreja, a igreja não interfere nisso, muito menos o pastor não decide isso. Isso é entre você e Deus, e mais ninguém. O homem era romano, não era judeu, não professava fé no Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele manifestou uma fé que mexeu com Jesus, que deixou Jesus impressionado. Eu quero lhe perguntar esta manhã, a sua fé impressiona Jesus? Sua fé mexe com Jesus? Sua fé está deixando Jesus admirado? Ou você quer mostrar a Jesus diplomas, bens, materiais, móveis e imóveis, investimentos, empreendimentos? Isso para Jesus significa o quê? Nada. Jesus diz para o discípulo em Marcos 13, verso 2: não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso que nos impressiona a nível humano, que mexe conosco a nível humano, repita comigo: não ficará pedra sobre pedra. Os irmãos estão vendo que nós estamos reformando a fachada do prédio. Do nosso ponto de vista, ficará impressionante, vai ficar lindo. Quando tiver tudo pronto, você vai parar na porta e vai dizer, você vai tirar foto. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Agora imagine a gente pegar isso, pegar a foto, levar para a oração e dizer, Jesus,
olha aqui, Jesus. Jesus, olha o que nós fizemos. Jesus, olha o que os dízimos e ofertas pagaram. Jesus, olha aqui. E o que é que Jesus dirá para mim? Não ficará pedra sobre pedra. Não é isso que mexe com ele. Repita comigo: o que mexe com ele é a fé. Há uma outra coisa que também mexe com Jesus, só que agora é negativo. Eu quero ensinar isso para você. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele não pôde fazer ali milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Se a fé mexe com Jesus, a falta de fé também mexe com Jesus. E se você nunca parou para pensar nisso, Jesus está admirado com você e você está achando que é bom e às vezes não é. Porque se Jesus vê fé na sua vida, como ele vai ficar? E se ele não ver fé, como ele vai ficar também? Admirado. Pastor, Jesus está impressionado comigo. Amém, qual razão? Pastor, mexi com Jesus essa madrugada. Pastor, arranquei Jesus do trono. Pastor, assustei Jesus esta manhã. Pastor, deu um choque de realidade em Jesus hoje. Com qual razão? Pela falta de fé. Falta de fé também impressiona Jesus. E vamos olhar o contexto dessa falta de fé? Olhe, por favor, versículo de número, capítulo 6 mesmo, versículo de número 1. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Lembra que Jesus era chamado de Jesus, o Nazareno, porque Jesus nasceu em... Vamos embora. Mas eu vou, não volto mais não. Jesus nasceu em Belém, gente. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Vocês não cantam isso no Natal aí? Onde é que Jesus nasceu? Belém. Onde ele foi criado? Nazaré. Onde ele morreu? Eu te mato então, irmão. Onde ele morreu? Jerusalém. Então ele era chamado de Nazareno. Jesus foi na cidade onde ele viveu a sua infância, viveu a sua adolescência, viveu a sua juventude. E no sábado, versículo 2, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Quem que não morava ali? As irmãs, então Maria não é mais virgem não, tá? Sai dessa se você está nela ainda, viu? Por isso ficaram desiludidos com ele. Como é que eles ficaram? Verso 4. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Verso 5. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Falta de fé também impressiona Jesus. Falta de fé também mexe em Jesus. Falta de fé também assusta Jesus. E talvez você está mexendo Jesus com algo que não vai te abençoar. Talvez você está impressionando Jesus com algo que não é relevante. Talvez você está assustando Jesus com algo que vai te afastar dele, não te aproximar dele, porque você não crê, você é incrédulo. Mas sabe o que é mais impressionante? Jesus viu fé em um estrangeiro, mas não viu fé na sua própria casa, na sua própria família, no lugar onde ele fora criado.
De onde não se esperava saiu fé, e de onde se esperava não saiu fé. Isso mexeu com Jesus. Meu irmão, já imaginou lá fora ser encontrado mais fé que aqui dentro? Já imaginou um não batizado ter mais fé que um batizado? Já imaginou um incrédulo, um descrente, um ateu acreditar mais do que um crente? Mas pastor, isso é impossível. Eu venho aqui nesta manhã para lhe dizer que não é não. Olhe para mim. Você acha que todos que estão aqui agora estão deixando Jesus admirado por causa da fé? Há pessoas que estão aqui agora que estão deixando Jesus admirado exatamente por não terem fé. E como você vai viver o sobrenatural? Como você vai ver o agir de Deus? Como você vai ver a mão de Deus tocar na sua vida? Como é que os céus vão se abrir? Não, pastor, vai com calma, o senhor está muito... Não, pastor, peraí. Eu não sou assim também não, pastor, eu acredito. Você já leu, mas talvez não teve a revelação. Eu vou te ajudar, eu vou te mostrar, para te ajudar a te entender como que a falta de fé pode se manifestar na sua vida e você não percebe. É mesmo, pastor? Sim, então me mostra, pastor. Vamos para a Bíblia, a resposta está aí. Versículo de número 3. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos. Desilusão evidencia falta de fé. Você está desiludido com a fé? Desiludido com o reino? Desiludido com as promessas do Senhor? Você está desiludido com a palavra de Deus? Você está desiludido com o mover do Espírito? Isso é falta de fé. Aqueles homens, aquela família, aquelas pessoas de Nazaré que não acreditaram em Jesus estavam desiludidos com Jesus. Você já ouviu um ensinamento meu aqui. Você ficou desiludido porque um dia estava iludido, porque o futuro de todo iludido é ficar. Você fez de Jesus uma ilusão da sua vida. Você fez da fé no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, uma ilusão na sua vida. Você está iludido com aquilo que um dia você creu. Você está iludido que o batismo, que a sua profissão pública de fé, que a sua entrega a Deus, você se iludiu com isso. Olha, meu irmão, vem aqui para lhe dizer que a minha ilusão estava lá fora. Aqui dentro eu encontrei, foi a minha realidade. Que a minha ilusão estava no pecado. Em Deus eu encontrei a minha verdade. Agora, quando você pega crente, quando você pega gente da igreja, que você vê nele desilusão, está estampado nos olhos, está colocado na testa, ele não tem mais vida, ele não tem mais motivação, o que faz agarrado, e muitas coisas já não faz mais, e você vai perguntar para ele: mas meu irmão, por que você está assim? Por que você está desanimado? Por que você está desmotivado? E o pastor ouve a expressão: ah, pastor, eu me desiludi. Não pelo seu pastor. Eu me esforço para ser o mais real possível para você, o mais franco possível para você, para que a sua fé não seja ilusão, para que a sua fé não seja um engodo, para que a sua fé não seja uma manipulação, para que a sua fé não seja uma experiência humana. A fé verdadeira é centrada na palavra que vem de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Isso não te ilude, isso te liberta. Isso não te escraviza, isso te torna livre. Aleluia. Ilusão está nas faculdades, ilusão está na vida profissional, ilusão está nas nossas conquistas, ilusão está nas nossas realizações. Mas pastor, por que o senhor disse que isso é ilusão? Porque no final de tudo não ficará pedra sobre pedra. Você está se iludindo com pedra. É mesmo, pastor?
Meu tempo terminou, me dê mais 5 minutos, por favor. Se você não deu, usa. Se você não der, usa você mesmo. E pelo meio da educação a gente fala. Salomão, no Antigo Testamento, vem nos falar uma coisa que tem crente que desconsidera: vaidade de vaidade, tudo é ilusão. Casamento, vaidade de vaidade, tudo é ilusão. Profissão, vaidade de vaidade, tudo é ilusão. Pastor, então eu já entendi, não caso mais, não estudo mais, então faça outra coisa também, morra. Porque a vida não funciona assim. Salomão casou, Salomão estudou, e ele casou não foi com uma só não. Vocês sabem da história. Mas pastor, então qual é o equilíbrio disso? Viva neste mundo sem amar as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo passam, e com ela todos os seus desejos, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Ou a igreja é igreja verdadeira, convicta, ou a igreja que mexe com os céus, que impressiona a Deus, ou nós não passaremos de uma ilusão religiosa, de uma ilusão espiritual. O que mexe com Jesus? A fé. O que mexe com Jesus? A falta de fé. Mas Jesus não fica passivo diante da fé. A fé vai mexer com Jesus, positivamente porque ela existe, ou negativamente porque ela não existe, mas isso mexe com ele. Você pode orar, você pode ganhar vidas e mais vidas, você pode fazer tudo que você pensar dentro da igreja, pregar os melhores sermões, cantar as melhores músicas, realizar as melhores obras, construir os maiores prédios, nada disso impressiona ele. O que impressiona ele é a fé genuína, pura e simples nele mesmo, que ele vem para resgatar o perdido, dos quais nós somos os principais, que ele veio para salvar aquele que estava condenado, dos quais nós somos os principais. No final de tudo, isso é o que nós temos que guardar no nosso coração. Sobrenatural acontece para quem está mexendo com ele, sobrenatural vem para quem está tocando nele, e isso envolve fé. Isso envolve o quê? Fé. O que eu estou falando aqui não é novo, mas eu quero te desafiar. Tenha uma vida de fé. Fé no Deus Todo-Poderoso, fé no Deus verdadeiro, fé no Deus que se entregou por ti, que te ama, fé no Deus que se revelou a você, seja na palavra, seja pessoalmente na sua vida. A nossa fé tem que estar nele. Somos uma igreja de pastores, somos uma igreja de liderança, somos uma igreja de apacentadores, discipuladores, líderes de célula, líderes de ministério, pastores em treinamento. Como tem gente boa servindo aqui nessa casa, mas a nossa fé não pode estar em nenhum deles. A nossa fé precisa estar no nosso Senhor Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que tem que se transformar na nossa vida na pedra principal. Se você não entender isso, você pode estar até mexendo com Jesus. Repita comigo: mas negativamente. Eu quero mexer com ele, mas eu quero mexer positivamente, através da fé. Fique de pé. Feche os seus olhos, apresente suas mãos a ele. Será que você não tem que pedir perdão agora por incredulidade? Será que você não tem que pedir perdão agora por falta de fé? Será que você não tem que pedir perdão agora porque Deus está impressionado, assustado em como você não acredita, em como você é incrédulo, em como você é descrente? Você está negativamente mexendo com os céus, você está negativamente mexendo com o mundo espiritual,
você está negativamente assustando Jesus. Imagine você estar na casa com um testemunho negativo, com uma fé negativa. Não é para isso que Deus nos chamou. Então peça perdão, se arrependa, conserte-se com o Pai aqui nesta manhã. Pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela perdoe a nossa falta de fé, meu Deus. Meu Deus, quantas vezes nós deixamos o Senhor assustado pela falta de fé. Quantas vezes nós deixamos o Senhor impressionados porque não acreditamos, ó Pai. Ouvimos a palavra e não acreditamos. Ouvimos os testemunhos e não acreditamos. Somos ministrados e não acreditamos. Temos exemplos adiante de nós e não acreditamos. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos tanta incredulidade. Perdoe-nos, Pai, tanta falta de fé. Senhor, e em nome de Jesus, Pai, ajude cada um aqui a acreditar em Ti, Pai. Se não houver fé, não haverá mais nada. Se não existir fé, nada mais existirá. O que faz a diferença é a fé, Pai. O que muda a história é a fé. O que nos faz posicionar é a fé. O que nos faz crescer é a fé. Senhor, então em nome de Jesus, nós clamamos a Ti esta manhã. Aumente a nossa fé, Pai. Senhor, quantas pessoas aqui, Pai, estão querendo admirar o Senhor com conquistas humanas, com diplomas, com dinheiro, com propriedades, com carros, com casas, com fazendas, com conquistas, meu Deus, deste mundo. Senhor, isso mexe só conosco, isso não mexe contigo, Pai, porque todas estas coisas não ficarão pedra sobre pedra, Pai. Senhor, mas a nossa fé permanecerá. Ó Pai, que cada um aqui hoje possa sair desta casa entendendo que é pela fé que nós admiramos o Senhor, mexemos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão e diga: é a fé. É a fé.